TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Olha, quinta-feira, véspera do pré-sexta, né? Estamos aí no pré. Até assim, que dia hoje, né? Porque ontem foi feriado, exatamente. Né? Ontem se perde um pouquinho, né? Exatamente, deu para o pessoal dar aquela descansadinha um pouquinho, né? Olá, Jorge, olá para você que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mas como, Jorge? Mas como, Roberto, eu posso participar? Mandando sua reclamação para cá, sua denúncia, sua sugestão de matéria. Tem aí, você já está vendo na nossa tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e o nosso WhatsApp, DDD 24 99839 8384. É só você mandar para a gente e fazer parte do nosso jornal. Com certeza. E tem as nossas redes sociais para você seguir a gente, acompanhar as notícias durante todo o dia aí. Tem muita atualização lá, né? Você fica bem informado durante todo o dia. Em Petrópolis, hoje o dia amanheceu com céu claro, tinha uma névoazinha fina, né? Mas o céu azul, azul, e o sol novamente deu o ar da graça, né? Porque ontem ficou um dia bonito, mas no fim da tarde nublou, chegou a chover e hoje tá aí o sol novamente pra gente. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 13 de outubro. Inadimplência e endividamento atingem maiores valores em 12 anos. O boletim Infogripe divulgado pela Fiocruz apontou aumento de casos de influenza A. Nova redução de 5% no valor do gás natural é anunciada pela Petrobras. Petrobras fica sob pressão após aumento de gasolina e diesel pela refinaria da Acelen. SESI abre vagas de graça para ensino médio técnico. O Ministério Público do Rio de Janeiro recomenda à Secretaria de Estado de Educação que emposse professores aprovados em concursos públicos. E mais, a audiência pública é convocada para discutir ações urgentes para recuperar áreas atingidas pelas chuvas em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição, como sempre, com a leitura do nosso jornal. Vamos dar uma olhada no que é notícia na nossa primeira página do Correio da Manhã. Vamos ali a manchete. ANAC omissa. Voo de milionário em Congonhas criou caos até no Santos Dumont. Esse é o destaque do editorial na página 2. Ainda repercute, né, o acidente lá em Congonhas. Realmente foi o caos aéreo no país aí no último domingo. E aqui, olha só, gente, Supervia é multada em 256 mil. Sanções do governo do Rio, a concessionária já somam 9,6 milhões. Pois é, e a Supervia, nada, né? Exatamente. De ajudar aí o cidadão do Rio de Janeiro e em torno ali. Muito difícil. Bolsonaro e Lula em campanha no Sudeste. Os candidatos à presidência da República aproveitaram o feriado para intensificarem suas campanhas no Sudeste. Destaque da página 4. E aqui no centro aí de capa, aí, olha, diálogo respeitoso dos veículos líderes de Minas e Brasília com Bolsonaro. É o destaque da página 3, na coluna Magna Vita. A gente vai dar uma olhada melhor nisso também. Temos ainda na página 6, o destaque é Guedes defende o Brasil no comando do BID. Na página 4, feriado para pôr a vacinação em dia. Isso aqui foi muito importante, viu? Aproveitando a quantidade de fiéis e famílias em Aparecida, em São Paulo, em razão do feriado de Nossa Senhora, o Ministério da Saúde promoveu uma ampla campanha de vacinação contra a poliomielite. E até agora, 62% do público-alvo se imunizou contra a doença. Tem também na página 5, a Genersa lança edital de concurso público.
Pois é, ainda temos os destaques ali do esporte e do segundo caderno e do internacional também. Você confere lá no nosso site ou indo até as bancas de jornal. Eu queria ver se a gente tem rapidinho a página do Correio Petropolitano, porque a manchete ali de capa foi justamente algo que a gente já vem falando há muito tempo, né? Justiça cobra ações de bom tempo. Quarta vara fará audiência para resolver omissões da prefeitura pós-tragédia. Continua aqui a prefeitura omissa às tragédias em Petrópolis. Então essa é a matéria de capa aí do nosso Correio Petropolitano. Você aqui de Petrópolis encontra ele aí nas bancas de jornais mais próximas da cidade. E ali na foto, essa foto é muito emblemática, né? Porque são só escombros. Demais. Caxambu e mais 23 comunidades sob a lama e escombros da tragédia. Ou seja, continuam, né? A gente vai ter uma reportagem completa. Exatamente. E você pode ir nas bancas, porque esse aí é o destaque do Correio Petropolitano. Pois é. Então, ali na nossa página de opinião, do nosso Correio da Manhã, seguindo, vou só dar uma leitura aqui no título do editorial, para você ficar ciente: a incompetência que paralisou a aviação comercial brasileira por 72 horas. O editorial aqui falando sobre o caso do domingo, do acidente aéreo lá em Congonhas, o editorial escrito pelo nosso diretor de redação do Correio da Manhã. Você confere comprando o jornal ou acessando o nosso site. Vamos à coluna Magna Vita na página 3, da foto ali, começando com a foto: peso pesado na imprensa. O presidente dos diários associados, que possui em Minas e Brasília respeitados veículos de comunicação, entre eles os importantes jornais Estado de Minas e Correio Brasiliense, Álvaro Teixeira da Costa, o diretor-geral Teixeira da Costa e o jornalista Ricardo Carlim foram recebidos carinhosamente pelo presidente Jair Bolsonaro em Cumbica durante a passagem por Belo Horizonte na quarta, dia 12. E aí aqui se estende um pouquinho mais, falando sobre as TVs associadas, aos grupos associados e sobre o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Você confere lendo a coluna do Cláudio Magna Vita, né? A coluna Magna Vita no Correio da Manhã ou no Correio Petropolitano também. Vamos ao pinga-fogo ali, o primeiro? Vamos sim. Sucessor de Boechat. O sucesso do debate da Band entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas tem nome e sobrenome: Rodolfo Schneider, diretor de jornalismo da Rede. A sua condução foi impecável e manteve o controle absoluto do programa. Deixa eu aumentar aqui a letra porque está tão pequenininha para eu ler. Vamos lá. A sua condução foi impecável e manteve o controle absoluto do programa, acertando até ao flexibilizar o uso do púlpito, e finalizou elogiando a postura dos candidatos. Haddad e Tarcísio deram uma aula de civilidade política. Os dois demonstram que estão aptos para governar São Paulo. O ex-ministro de Bolsonaro, com DNA do ITA, saiu vencedor por apontar um conhecimento do Estado. Já Guarulhos, ele citou 4 vezes. Só Guarulhos, ele citou 4 vezes. Depois do vexame de William Bonner no debate da Globo e nas entrevistas com os candidatos, assistir à seriedade de Schneider é uma lufada de bom jornalismo. Ele se consolida como o legítimo sucessor do inesquecível Ricardo Boechat. E aí eu vou falar aqui de outra notinha aqui, ó, Guerra à Vista, uma outra nota dentro do pinga-fogo. Depois do debate da Band, ainda continua, né? Jossa Nascimento Brito, presidente da ACRJ, em conversa com Antônio Queiroz, presidente da FEComércio, resolveram alertar o governador Cláudio Castro para se blindar politicamente na defesa das pautas do Rio-São Paulo, né? Versus São Paulo. A questão do gasoduto é uma. Vai ser pedreira enfrentar o governador eleito para São Paulo no próximo dia 30. A questão do metrô de Belo Horizonte demonstra que Tarcísio não tem o mínimo remorso de tratorar o Rio, no caso aqui. Então, o governador aí, o Cláudio Castro, alertado pelas associações. Tem uma outra notinha aqui: espelho, espelho meu. Olhem só, gente. O núcleo duro da campanha de Lula ficou assustado com uma questão colocada por Janja sobre a posse, antes mesmo do resultado do segundo turno.
Ela quer saber qual vestido deveria usar para o desfile no Rolls Royce presidencial. Ela andou vendo as fotos de Dona Marisa e perguntou ao personal stylist da campanha se deveria usar algo mais moderno e prender o cabelo. Ela confessou que pretende também falar no parlatório. O assunto deixou corado os velhos companheiros do presidente. Eita. Vamos à página 4 agora, política. A capa ali, a manchete principal de política, presidente em eventos religiosos. Bolsonaro, do PL, esteve em Aparecida, SP, e em BH. Na foto ali, candidato esteve em 2 estados nessa quarta-feira. É isso mesmo, gente. É assim, a campanha é isso. O presidente vai ter que se desdobrar para estar em vários locais no mesmo dia. Manhã, tarde e noite. Ele está em campanha, não tem jeito, né? Então, o presidente Bolsonaro aí compareceu em 2 eventos nessa quarta-feira e 2 eventos importantes, Minas Gerais e também São Paulo. Temos ali do lado também o Lula, né, do PT, participa de caminhadas no Rio. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva teve 2 dias de agenda no Rio de Janeiro. Quarta-feira participou de uma caminhada no Complexo do Alemão, na capital. E na terça-feira fez a caminhada e comício em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Pois é, vamos ao nacional agora. Aproveitando a multidão, Saúde promoveu vacinação contra a poliomielite em Aparecida SP. Eu já adiantei esse assunto. No estado, a imunização está abaixo do esperado. O Ministério da Saúde aproveitou, né, e o ministro Marcelo Queiroga aproveitaram as multidões em Aparecida do Norte e promoveu um dia de vacinação ao público contra a poliomielite lá em Aparecida, assim tentando aí aumentar os números de imunizados contra a poliomielite. Importante ação tanto do ministro quanto do Ministério sobre esse assunto. Você aí que tem seu filho pequeno, menor de 5 anos, leve ele para vacinar contra a poliomielite correndo. Não deixe de vacinar contra, viu, gente? Seguimos aqui, outro assunto. O SP registra a primeira morte por varíola dos macacos, ou a nova varíola, preferimos falar assim, né? O Supremo faz nova audiência sobre ICMS. Lembrando que aqui a varíola, que eles chamam varíola dos macacos, nada tem a ver com os macaquinhos, viu, gente? Verdade. Sempre bom a gente registrar isso aqui para você. E também lembrando que a Organização Mundial da Saúde vem demorando muito para se escolher um novo nome para a doença. Desde lá, que quando começou os casos da nova varíola, a OMS falou que ia ter um novo nome, mas até agora não rebatizou a doença. Está demorando muito para rebatizar ela, porque, novamente, frisando, lembrando, os bichinhos, os macacos, nada a ver tem com a doença nos seres aqui. Eu vou até ler esse último parágrafozinho dessa reportagem, Jorge, porque Sim, fala por assim, favor. ó, o vírus da monkeypox, que faz parte da mesma família da varíola, até por isso que a gente chama, né, de Isso. nova varíola, é transmitido entre pessoas. E o atual surto tem prevalência de transmissão de contato íntimo e sexual. Exatamente, perfeito, Roberta. Vamos ao estado do Rio, então? Deixa Vamos. você aí. Petrópolis recebe 13ª Bunkassai, Festival da Cultura do Japão. Acontece até o próximo domingo no Palácio de Cristal. A gente vai ter uma matéria completa falando sobre isso no nosso último bloco. E também o primeiro concurso público da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro. Vai ser realizado no próximo ano, no dia 5 de março. De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do Estado, na segunda-feira, o concurso organizado pela Fundação Getúlio Vargas visa preencher 50 vagas, além de criar cadastro de reserva que poderá ser utilizado conforme a necessidade da agência. E os salários base variam entre R$ 2.166 a R$ 5.670, uma ótima oportunidade. Exatamente. Olha, são 40 cargos de nível superior, 30 para especialista em regulação e 10 para analista técnico e 10 vagas para nível médio para assistente de regulação. Então, quem é concurseiro aí, vale a pena, né? Pois é. Só completando aqui, olha, as inscrições estarão abertas no período de 24 de outubro a 9 de dezembro no site do governo aqui, da FGV-BR, né?
para você ver aqui, o site é grande, então eu não vou ler isso tudo aqui. Você entra no nosso jornal que tem ali o endereço completo. E as taxas são de 130 para nível superior e 80 para nível médico. Um concurso interessantíssimo. Eu só queria ressaltar aqui no Correio Fluminense rapidamente, o ônibus Lilás chega a Belfor Roxo nessa sexta. Então, para você, mulher vítima de violência, intensificação do programa, né? Lá em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, o atendimento vai ser das 9 às 17 horas, o ônibus Lilás estará em Belfor Roxo. Não se esqueçam, importantíssimo também a ação aí. Vamos então para a página 6 do Rio de Janeiro. O governo aplica nova multa à Supervia. A gente vem falando sobre isso, né? Concessionária tem, gente, pasmem, quase 10 milhões de reais em débitos. O governo aplicou nova multa à Supervia de cerca de 256 mil reais em razão das ações de fiscalização ocorridas na primeira quinzena de maio nas estações para apurar como o serviço é prestado à população. As punições à concessionária já somam 9,6 milhões de reais. Gente, eles não pagam, né? Não acontece nada. E o pior de tudo é que o serviço continua cada vez pior. Isso, e o serviço péssimo. E a gente até falou aqui que essa semana teve na Alerj a votação final, né, o encerramento da CPI dos trens, e que relata lá no relatório, né, dos deputados da Alerj lá, relata que o governo do estado deveria reestatizar a Supervia porque a administração, a concessão não deu certo, ela não foi bem-vinda ao estado do Rio de Janeiro, a concessão da Supervia, que cada vez mais proporciona ao cidadão um péssimo atendimento, daí para pior. Péssimo é só para começar, tá? Vamos à economia para terminar rapidamente. Guedes, a vez do país no BID. Nos Estados Unidos, né, o ministro defendeu candidatura brasileira para a instituição. Nas próximas 2 semanas, o Brasil deve pleitear a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, proclamou na última terça o ministro da Economia, Paulo Guedes, sem declinar, porém, o nome do brasileiro que deveria ocupar o cargo, né, após as destituições, a destituição de Claver Carone, por unanimidade no mês passado, pelo colegiado da instituição, após o escândalo envolvendo relacionamento íntimo do dirigente com um dos membros da sua equipe. Então, o Guedes ainda aqui defendendo a candidatura brasileira para a instituição que é o BID aí. Ainda tem outras notícias aqui. Campos Neto procura regular criptos, sobre o caso das criptomoedas também no Brasil. O Campos Neto ele quer a regulação do BC sobre essas moedas que circulam na internet, né? Hoje a criptomoeda é muito difícil de ser rastreada e gera aí, não gera, né, na verdade, impostos ao Brasil. É isso. Mais algum destaque, Roberta? Não, podemos seguir para o próximo bloco. Podemos seguir, então. Isso. Então vamos seguir aqui para o próximo bloco. Essas foram as notícias de hoje do Correio da Manhã na TV. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que financiamento de compra envolvendo Vale e Cosan envolveu 4 grandes bancos. Exatamente. Você vai ver também que FIFA divulga locais que recebem o FanFest este ano, com 2 cidades no Brasil, viu? O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu.
Estamos de volta. O endividamento das famílias tem crescido no país e atingiu um novo patamar inédito no mês de setembro. O percentual de famílias com dívidas em atraso atingiu 30%, o maior, ou seja, o valor mais alto desde 2010, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostra que o percentual de famílias inadimplentes, aquelas com dívidas em atraso, atingiu 30% em setembro. É a primeira vez que o índice chega a esse percentual, o valor mais alto desde 2010. Só em agosto, o número de inadimplentes subiu para 29,6%. Na comparação com setembro de 2021, o indicador cresceu 4,5 pontos percentuais, já que o índice era de 25,5% na ocasião. O salário não está dando para nada não, tá uma vergonha. É você só comprar aquilo que você tem condições de comprar. Ainda segundo os dados, a parcela de famílias endividadas com o pagamento das contas atrasado ou em dia também bateu recorde em setembro com 79,3%. Se comparado com o mesmo período de 2021, esse aumento foi significativo, quando foram registrados 74%. O endividamento das famílias que ganham menos de 10 salários mínimos chegou a 80,3%. É a primeira vez que a parcela supera os 80%. Entre as mulheres, o percentual de endividamento é ainda maior, com 80,9% do que entre os homens, que representaram 78,2%. Ana Clara conta que o marido é o único que trabalha atualmente na família dela e fica preocupada com medo de ele não dar conta. Ela precisou abandonar o emprego por conta de problemas de saúde. A gente fica querendo construir nossa casa, né? As contas aumentam cada dia, né? Gás é tudo. Eu mesmo às vezes sofro antecipado porque eu vejo que é só ele, né? Somente ele, mas graças a Deus, assim, não tem faltado nada. Para você, como é que é? Tem que manter a tranquilidade. As famílias que não têm condições de pagar as dívidas ficaram em 10,7%, abaixo de 10,8% de agosto, mais acima dos 10,3% de setembro do ano passado. Entre os tipos de dívida que mais cresceram em relação a setembro do ano passado estão cartões de crédito, que subiram 84,6% para 85,6%, seguido pelos carnês de loja, que tiveram alta de 18,8% para 19,4%. O cheque especial teve o menor registro e saltou de 4,6% para 5,2%. Por emprestar cartão, essas coisas, e às vezes a gente fica meio endividado. Eu acho que cartão e cheque é sempre furado. E olhem só, o boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz, apontou aumento de casos da influenza A. Divulgado na última segunda-feira, o novo boletim Infogripe Fiocruz aponta para a queda no número de casos de síndrome respiratória aguda grave, na tendência de longo prazo que leva em consideração as últimas 6 semanas e crescimento moderado na de curto prazo, nas últimas 3 semanas. O estudo mostra que o aumento recente na curva nacional se concentra fundamentalmente no público infantil de 0 a 11 anos, provavelmente associado ao crescimento do vírus influenza ou a intercorrências respiratórias em função do início da primavera. Não se observa até o momento associação com a Covid-19. Referente à semana epidemiológica 39, o período de 25 de setembro a 1º de outubro, o boletim tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 3 de outubro. O vírus influenza vem apresentando aumento em alguns estados do país, como Bahia, Goiás, Minas Gerais, com destaque especialmente em São Paulo e no Distrito Federal. Entre os casos com subtipagem, há predomínio para o H3N2, tal como observado no surto epidêmico de novembro e dezembro de 2021. A Petrobras anunciou uma redução de 5% no valor do gás de cozinha para as distribuidoras. Os novos valores vão entrar em vigor a partir do mês de novembro. Foi anunciado pela Petrobras na última segunda-feira a redução de 5% no valor do gás natural para as distribuidoras. O reajuste vai entrar em vigor a partir do mês de novembro e segue até janeiro de 2023. De acordo com a estatal, o reajuste está de acordo com os contratos com as distribuidoras. Para os petropolitanos, o valor do botijão de 13 quilos custa em média R$ 100. Em torno de 90, 92. Tá?
mais ou menos que dura aí, em média? Nós trabalhamos a semana inteira fora, então dura 3 meses. É uma coisa muito relativa. Mas ter uma redução é bom? Tem, é bom, só que tem que ver se não é uma redução de momento, ou por motivos eleitorais, tá? Ou por uma tendência de mercado do exterior, mas que pode ser revertido, tá? Com essa loucura da Ucrânia. Então, é uma redução que você tem que ficar muito com o pé atrás. Se puder comprar, estocar é até melhor, com 1 ou 2 pujões. Eu não vi diferença por enquanto não, meu filho, tá? Esse mês ainda não comprei, mas não, por enquanto é coisa enganada, viu? Esse é o segundo reajuste feito pela Petrobras. Em maio aconteceu um aumento de 19% no valor do gás natural. Os valores seguem a política de preço de paridade internacional adotado pela estatal em 2016. O jeito para o brasileiro é economizar. Procuramos não usar o gás fazendo extravagância na alimentação. A gente faz o normal, o cotidiano. O básico para alimentação diária. Não tem abuso, não tem nada. Para os brasileiros que utilizam o gás liquefeito de petróleo, conhecido como gás de cozinha, não haverá alteração no preço. A redução vai impactar aqueles que consomem gás encanado, motoristas que fazem uso do GNV nos veículos e os setores industriais. E olha, ainda falando sobre combustíveis, a refinaria de Mataripe, controlada pela Acelen, é a única de grande porte privatizada no Brasil. Ela elevou o preço do diesel e da gasolina diante da alta do petróleo no mercado internacional, após o corte da produção anunciada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, na semana passada. Dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ABICOM, mostram que os dois produtos estão com preços defasados em relação aos praticados no exterior. A diferença soma 13% no diesel e 11% na gasolina. O aumento da defasagem joga pressão na Petrobras às vésperas do resultado das eleições presidenciais. A Acelen, empresa do fundo de investimento árabe Mubadala, elevou o diesel entre 10,7% e 11,5%, enquanto a gasolina subiu 9,3% a 15,7%, dependendo do mercado atingido pela refinaria. Na última semana, a OPEP cortou a produção em 2 milhões de barris por dia. De acordo com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, até o teto de $95 o barril, a estatal não tem com o que se preocupar. Mas se o valor ultrapassar os $100 o barril, será difícil justificar a manutenção dos preços. A mudança de rota acontece em um momento sensível, principalmente para o mercado de diesel, cuja projeção de déficit no mercado brasileiro aumentou de 33 para 115 milhões de litros no mês de outubro. No Brasil, desde 2016, a Petrobras pratica a política de preço de paridade de importação, que alinha os preços internos da gasolina e do diesel aos praticados no Golfo do México, como se a empresa estivesse importando todo o combustível vendido no Brasil. No caso do diesel, a necessidade de importação gira em torno dos 30% do total da demanda do país. Já na gasolina, a necessidade é de apenas 3%. E olhem só, o programa RJ Digital avança e já oferece quase 2.000 serviços no portal do Governo do Estado. Vamos conversar com a nossa repórter Nana Grassi, que traz essas informações. Nana, quando esses começaram? Olá, Roberto. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. Então, esses serviços começaram em maio e a ideia do Governo do Estado é tornar o Estado 100% digital. Em 5 meses, o número de serviços oferecidos no portal rj.gov.br saltou de 1.316 para 1.898, um aumento de 44,2%. Nesse programa, é possível acessar diversos serviços, por exemplo, informações sobre IPVA, abertura de empresas, acompanhar o desenvolvimento dos filhos que estão matriculados na rede e, se for um servidor público, consegue acessar contra-cheques e informe de rendimentos. Hoje, as categorias mais acessadas são educação, segurança pública, transporte e emprego e renda. O portal foi desenvolvido pelo Proderj em parceria com a Subsecretaria de Estado de Comunicação Social.
Ele é atualizado diariamente. O endereço do programa RJ Digital é, anotem, rj.gov.br. Vamos repetir? www.rj.gov.br. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Nana. E olha só, gente, o Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou à Secretaria de Estado de Educação que emposse os 600 professores aprovados em concursos públicos realizados em 2013 e 2014. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da capital, recomendou em reunião realizada na última quarta-feira, 5 de outubro, que a Secretaria de Estado de Educação conclua imediatamente o processo de nomeação e posse dos 600 professores aprovados em concursos públicos realizados em 2013 e 2014, em convocação autorizada pelo Governo do Estado. Diante da recomendação, a CEDUC informou ao MPRJ que até a próxima sexta-feira, dia 14, será publicada a nomeação dos 313 candidatos que já passaram por todas as etapas do processo admissional. Na mesma linha, também foi informado que farão a convocação de mais 280 candidatos aprovados. Além disso, a Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público vão iniciar tratativas para a celebração de um termo de ajustamento de conduta que contemple a nomeação e posse de aproximadamente 2.000 docentes, também aprovados em concurso até o fim desse ano, sem prejuízo de futuras novas nomeações para suprir a carência total de professores na rede estadual. A recomendação foi feita no âmbito do inquérito 06 de 2022, em tramitação na Promotoria da Justiça. Uma nova reunião será marcada em novembro para a continuidade das tratativas. A compra de uma fatia minoritária da Vale pela Cosan, um negócio que pode chegar a 22 bilhões de reais, envolveu uma estrutura de financiamento pouco comum no país. O negócio inclui a participação de 4 bancos, Bradesco, Itaú, Citi e JP Morgan, em uma combinação de empréstimo, derivativos e uso de ações e dividendos como lastro. O possível impacto financeiro da compra das ações da Vale na Cosan assustou o mercado, com as ações caindo 9% na última sexta-feira e mais 7,5% nesta segunda-feira, negociadas a R$ 15,40. A Cosan precisou divulgar 2 documentos para explicar como vai estruturar esta operação. Em uma teleconferência com analistas e investidores, houve questionamentos sobre a estrutura financeira do negócio. A empresa deve fazer novas reuniões com o mercado nos próximos dias. Marcelo Martins, presidente de estratégia da Cosan, afirma entender a preocupação do mercado, mas também diz que estão confiantes com a estrutura criada. A justificativa para tamanha aposta é que a Vale é um ativo único e irreplicável, posicionado em um setor onde o Brasil tem grande vantagem competitiva, afirmou Martins. A mineradora está com preço atrativo das ações, por isso a decisão de comprar neste momento. Apesar do empenho do comando do grupo criado por Rubens Ometo em explicar a estrutura financeira, o BTG Pactual pontua que o mercado deverá levar tempo para digerir essa operação. Já os analistas do Bradesco BBI se mostram mais satisfeitos com as explicações. Perfeito. E olha só, gente. Você é apaixonado por futebol, gosta da Copa do Mundo? Então, essa aqui é para você. Todos os anos de Copa do Mundo, a FIFA organiza o FanFest, que transmite jogos ao vivo e busca unir futebol e entretenimento pelo mundo. Neste ano, 2 cidades brasileiras receberão o evento. A FIFA divulgou quais serão os locais onde ocorrerão as famosas FanFest para a Copa do Mundo do Catar este ano. Os eventos, que acontecem em todos os anos que o Mundial é realizado, têm como principal objetivo unir futebol, entretenimento, música, games e gastronomia em uma grande festa para fazer as pessoas se integrarem, curtirem e assistirem aos jogos. A edição deste ano vai contar com 6 cidades ao redor do mundo, 2 delas aqui no Brasil: o Vale do Anhangabaú, em São Paulo,
e Copacabana, no Rio de Janeiro. Além delas, estão Londres, na Inglaterra, Cidade do México, no México, Seul, na Coreia do Sul e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. As festas serão gratuitas ou terão um custo mínimo. A FIFA ainda vai informar as datas e os horários de cada evento. A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro e vai até o dia 18 de dezembro. A abertura será com a partida entre Equador e Catar, às 13 horas, horário de Brasília, em duelo válido pelo Grupo A. A seleção brasileira faz a sua estreia no dia 24 contra a Sérvia, às 16 horas. Tá chegando, né? Tá chegando a Copa do Mundo. Falei assim, meu Deus, já... Falta aí um mês, né? Um mês e pouquinho. Isso, um mês e dias, né? Dias, né? Olha só, gente, a captação de vagas realizada pela Secretaria Estadual de Trabalho e Renda resultou, esta semana, em 1.377 oportunidades de trabalho nas regiões metropolitana, Costa Verde, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. Os salários, prestem atenção, podem aí chegar a R$ 7.200. Nesta semana, a maior parte das vagas está na região metropolitana. São 1.195 oportunidades, sendo 445 exclusivamente para pessoas com deficiência. Entre essas oportunidades para PCDs, destacam-se 14 vagas em Ipanema para terapeuta ocupacional, onde os salários podem chegar a R$ 7.200. Há ainda 20 vagas no Flamengo para assistente social, onde os salários podem chegar a R$ 6.000. Na região serrana, são 111 oportunidades em Teresópolis, Petrópolis e Guapimirim, sendo 10 delas para auxiliar de linha de produção, 6 para carregador de caminhão e 5 para porteiro. Todas essas oportunidades e informações estão disponíveis no site trabalhador.rj.gov.br. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E você vai ver depois do intervalo que a audiência pública é convocada para discutir ações urgentes para recuperar áreas atingidas pelas chuvas em Petrópolis. E você vai ver também que SESI abre vagas gratuitas para ensino médio técnico. Voltamos já. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. A 4ª Vara Civil de Petrópolis convocou autoridades do governo do estado e da Prefeitura de Petrópolis para discutir 26 ações civis públicas movidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro depois da tragédia que atingiu a cidade. Todas essas ações foram movidas pela titular da primeira promotoria de tutela coletiva de Petrópolis, a promotora de justiça Zilda Januzzi. A audiência foi convocada pelo juiz Jorge Luiz Martins para a próxima quarta-feira, dia 19 de outubro, à 13h. Durante a audiência vai ser discutido o andamento das obras e vão ser cobradas do poder público respostas sobre a recuperação das áreas atingidas pela chuva. O documento de convocação cita as chuvas do dia 15 de fevereiro e 20 de março. Cita ainda que, passados 8 meses, ainda há muitas regiões que sequer receberam a limpeza dos escombros após os deslizamentos. Destas 26 ações, 2 chegaram a ser proferidas e o governo municipal pleiteou o aumento do prazo para cumprir as determinações. No documento, o juiz afirma que a audiência pretende destacar a urgência da realização de obras estruturais, para que a população tenha a certeza de que essas intervenções vão acontecer de imediato. A convocação cita ainda que só desta maneira a população vai conseguir viver sem medo, preocupação e ansiedade, já que a temporada de chuvas já está chegando junto do verão.
Foram convocados o governador Cláudio Castro, o prefeito Rubens Montempo, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Ingo Rames, o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Rogério Lopes Brandi, o secretário estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade, José Ricardo Ferreira de Brito, o subsecretário estadual de Infraestrutura e Obras, Pedro Henrique de Oliveira Ramos, o secretário municipal de Obras, Ronaldo Ramos, e o secretário municipal de Defesa Civil e Ações Voluntárias, Gil Kempers. E até o dia 30 de outubro, alunos do ensino fundamental podem se inscrever para o ensino médio técnico da Firjan SESI. No total, vão ser 160 vagas gratuitas. Alunos do 9º ano do ensino fundamental de Petrópolis vão ter até o dia 30 de outubro para se inscrever no ensino médio técnico da Firjan SESI. No total, vão ser 160 vagas, sendo 152 para ampla concorrência e 8 para pessoas portadoras de deficiência. As oportunidades são distribuídas em 16 unidades para o turno integral no estado do Rio de Janeiro. Os candidatos precisam ter renda familiar bruta de no máximo um salário mínimo e meio per capita. As aulas envolvem todas as disciplinas da base comum, além de disciplinas transversais, clubes por área de conhecimento, robótica, arte maker e do itinerário de formação profissional da Firjan Senai. O curso é totalmente gratuito. As inscrições são online e vão até o dia 30 de outubro pelo site www.escolafirjansese.com.br/ensino médio, onde você encontra também o edital e todas as informações importantes. Vem estudar com a gente! No momento da inscrição, é necessário declarar a renda e o comprovante de conclusão do 9º ano. Os documentos anexados devem ter no máximo 1 megabyte e nos formatos PDF, BMP, JPEG ou PNG. Na região metropolitana, vão ser disponibilizadas 1.200 vagas nas seguintes unidades: 228 em Benfica, 152 em Jacarepaguá, 152 na Tijuca, 152 em Duque de Caxias, 76 em Nova Iguaçu e 152 em São Gonçalo. As provas vão ser realizadas no dia 26 de novembro, das 10 horas da manhã à 1 da tarde. A prova contém 50 questões objetivas e de múltipla escolha. O início das aulas está previsto para o dia 6 de fevereiro de 2023. Dúvidas sobre a inscrição podem ser tiradas por meio do telefone 0800 0231 231. E olhem só, dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro mostram que no mês de setembro de 2022, Petrópolis teve redução em todos os índices criminais. Só os roubos de rua apresentaram queda de 42%. O 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis divulgou a redução em todos os índices criminais no mês de setembro, em comparação com o mesmo mês do ano de 2021. Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Em setembro de 2021, foram registradas 5 letalidades violentas, 14 roubos de rua e 1 roubo de veículo. Já em setembro de 2022, não foram registradas nenhuma letalidade violenta, 8 roubos de rua e 1 roubo de veículo. E apesar de os números mostrarem que Petrópolis é considerada uma cidade segura, a opinião dos petropolitanos sobre o assunto diverge. Alguma vez a senhora já foi assaltada, roubada ou presenciou algum crime aqui na cidade? Já, fui assaltada na porta de casa. Aqui não? Periferia, assim, bairro, Independência. Quando a gente ia, tava rolando festa, alguma coisa assim, sempre acontece. O patrulhamento, né, a guarda municipal acho que devia ser mais... né, a condição de poder ser mais ativo aqui. Outro dado importante divulgado pela Polícia Militar é o fato de Petrópolis estar há 70 dias sem registrar casos de letalidade violenta. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o último caso de homicídio doloso foi registrado no dia 1º de agosto de 2022. Petrópolis foi considerada a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro desde o ano de 2020. Das 30 cidades do Rio com mais de 100 mil habitantes, Petrópolis foi a que menos registrou crimes contra a vida. A cidade também está entre as 300 mais seguras do país. Vocês acham que Petrópolis, comparado com essas outras grandes cidades, é uma cidade segura? Sim, eu acho que a infraestrutura da cidade que é o problema daqui. A questão de segurança acho que é tranquila, é uma cidade muito de boa mesmo, o pessoal daqui é bem caseiro, mais tranquilo, não tem tanto recurso para ter tanto problema aqui. Apesar de ter esses assaltos, mas eu acho bem seguro, sim. O horário de mercado podia começar a ser um pouco mais curto, sabe? Que às vezes a pessoa sai 10 e pouca da noite, assim, 10 e pouca, 11 horas,
Aí que é por acesso de ser assaltado, né? Eu acho que só a polícia militar não, apesar de ser uma cidade mais pacata, mas mesmo assim nas periferias contém muito crime, muitas coisas, que de repente a Guarda Municipal podia estar atuando. Comparando os períodos de setembro de 2021 e 2022, houve uma redução de 100% na letalidade violenta, 50% no roubo de veículo e 42% no roubo de rua. O roubo de carga permanece com o índice zerado. Beleza, os dados, a gente não vai contestar dados, mas tem a reclamação do pessoal da 16 de março sobre o policiamento ostensivo na via, ali em Petrópolis, na verdade, na rua 16 de março. Os lojistas reclamaram bastante, a gente fez. E tem uma cabine da PM bem no início, né, ali, no início da 16 de março, né? E os comerciantes estão reclamando que não tem policiamento. Exatamente, né? É bom a gente ressaltar sobre isso, porque a reclamação continua desses comerciantes do comércio da 16 de março. Então teve esses dias um homem preso, armado na 16, né? A gente deu essa notícia ontem, com armamento, com uma pistola e 3 carregadores. Eu ainda falei aqui que 3 carregadores era muita munição para o cara ficar andando assim na rua, primeiro que não pode, tá? E depois teve o assalto, né? Anteriormente teve o assalto ali, a padaria, a farmácia, então... Por mais que os números mostrem que tem queda, ainda assim tem e precisa-se de uma atenção especial naquela região, porque a gente está vendo que está sendo alvo, né, de criminosos. Que bom que a polícia tem conseguido capturar, isso, claro, né, essas pessoas. Mas seria bom, sim, né, um policiamento, né, para prevenir que essas pessoas elas se aproveitem, né, dos comércios. Isso aí. E olhem só, gente, o Banco de Sangue do Santa Teresa em Petrópolis está com os estoques muito baixos nos últimos dias e tem enviado mensagem para seus doadores pedindo ajuda, já que estão com muitas pessoas precisando de atendimento. Aqui em Petrópolis, o William do Banco de Sangue mandou um recado para a gente, olhem só. Olá pessoal, aqui é o William do Banco de Sangue Santa Teresa. Venho através desse vídeo fazer um convite à população de Petrópolis. Estamos com pouquíssimas doações durante a semana e um grande número de pacientes a serem atendidos. Dessa forma, contamos com a ajuda da população em relação à doação de sangue. Funcionamos todos os dias de 7 da manhã às 18 horas. Estamos localizados na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no Binking. E para a doação basta comparecer portando um documento oficial com foto e estar em boas condições de saúde. Contamos com a ajuda de todos. É isso aí, gente. Quem puder vai ajudar, porque é muito importante doar sangue, principalmente na situação que se encontra o banco. E olha só, ontem, no dia de Nossa Senhora Aparecida e também no Dia das Crianças, Petrópolis registrou uma movimentação no 1º distrito. De muitas atrações, onde aqui teve muitas atrações, foram disponibilizadas para os pequenos. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Nesta quarta-feira é comemorado o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. O feriado foi instituído em junho de 1980 e desde então a data é celebrada em todo o país. Quem esteve em Petrópolis pôde acompanhar missas e até uma motociata em homenagem à santa. Além da motociata, diversos pontos turísticos ficaram movimentados. A Catedral São Pedro de Alcântara, por exemplo, foi cenário de comemoração para o casal Maria de Lourdes e Francisco. Eles completaram 42 anos juntos. É uma felicidade muito grande. A minha família, meu pai, minha mãe são petropolitanos, minha família, né, toda de Petrópolis, meus avós. Então está sendo uma experiência muito grande. Meu netinho está para nascer. E também meu filho agora mora aqui em Petrópolis, quer dizer, mais um petropolitano. Maria Aparecida e Rafael Júlio são casados e também estiveram na catedral neste feriado. Eles levaram os filhos Maria Luísa e Álvaro para que eles pudessem aprender mais sobre o verdadeiro significado e a importância da data. Nós somos muito devotos de Nossa Senhora Aparecida, né? Então nós viemos hoje participar da missa mais cedo e viemos rezar um pouquinho, pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe. Aqui na Praça da Liberdade o clima é esse. Dezenas de crianças correndo e brincando para todos os lados. Algumas praticando até slackline.
Depois de um longo período de isolamento social e também de chuvas fortes, o maior presente para esse feriado foi o lindo dia de sol para aproveitar com a família e os amigos. Eu tô gostando bastante, porque em casa eu fiquei isolamento total mesmo. Não saí de casa pra nada. A gente tenta tirar o máximo que a gente pode, no momento que a gente pode tirar essa parte de eletrônico, a gente faz. Até porque eles já passam muito tempo, né, com eletrônicos, até porque a demanda hoje, as crianças hoje em dia, elas estão mais usando mais essas tecnologias. É um dia muito legal, assim, que a gente pode brincar com vários brinquedos, se expressar assim melhor. Olha, que dia, né, ontem, né? Muito bacana. Fez um dia muito bonito também. E o Bunkassai começou ontem e vai até o domingo em Petrópolis. O festival, em homenagem à cultura japonesa, está na 13ª edição e conta com uma programação recheada para quem quer conhecer mais o Japão. Criado em 2008, o Bunkassai, que significa Festival de Cultura, começou como uma forma de homenagear o centenário da imigração japonesa. Desde então, já são 13 edições realizadas em Petrópolis. A cerimônia de abertura do festival em 2022 aconteceu nesta quarta-feira no Palácio de Cristal. A Associação Nikkei de Petrópolis, que representa os imigrantes, foi a organizadora do festival em conjunto com a prefeitura. Em 2008 foi realizado o Nippon Matsuri, né? Que foi o primeiro ano. Aí do ano seguinte é que começou a ser chamado de Bunkassai. Nós temos aí na quinta-feira bastante atividade, na sexta também, sábado e domingo, né? Nós temos também muitas oficinas de origami, de mangá. Então eu espero que vocês compareçam, tá? Estaremos aqui de braços abertos. O Consulado-Geral do Japão no Brasil marcou presença no festival. Ken Hashiba veio do Rio de Janeiro e conta que a amizade entre o Brasil e o Japão é muito importante para a missão diplomática. Petrópolis, cidade imperial, é muito importante para a nossa missão diplomática. É bastante emocionado a participar a este evento. É muito popular, é muito acolhido os brasileiros. Estou muito contente. A forte ligação entre Petrópolis e Japão começou ainda no século XIX, quando em 1895 foi assinado o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão. 2 anos depois, o primeiro grupo diplomático chegou ao país. Para o prefeito Rubens Bom Tempo, o calendário cultural tem sido importante para a reconstrução de Petrópolis. O desafio, né? Ano difícil esse, pegamos a prefeitura numa situação muito difícil, depois a cidade, ela foi devastada e eu acho que foi isso, a união toda do povo, né? Para a gente poder cumprir esse calendário cultural, que eu acho que agora a gente pode celebrar com a retomada do Bunkassai também. A secretária de Cultura destacou a importância do Bunkassai para o setor cultural. Fazer uma festa bonita como essa é uma grande alegria, né? É uma grande honra poder receber diferentes culturas, poder proporcionar uma série de atividades para os moradores, para os visitantes da cidade. Tudo isso vai agregando muito na nossa cena cultural. O festival também é primordial para a retomada do setor turístico, já que atrai visitantes para a cidade. Um evento que já está na 13ª edição, é um evento tradicional que não acontecia desde 2019. Então, são 3 anos sem o evento e essa festa para o turismo é muito importante porque ela já está no calendário anual, já é uma das festas tradicionais da cidade, naturalmente já tem muita visitação. Nos jardins do palácio, os visitantes podem provar a gastronomia japonesa nas barracas baseadas nas casas tradicionais, chamadas de minka, que literalmente significa casa do povo. Quem passa pelo local pode levar para casa lembranças do país. A barraca da Kátia marca presença no evento desde a primeira edição. A gente fez o Nippon Matsuri, né? Que foi para comemorar o centenário de imigração japonesa. Então, desde essa época que a gente já faz origami e vende. Aí
A gente antes tinha no Centro de Cultura umas exposições de origami e a gente fazia venda. E depois agora a gente já tem a barraca, que é da associação, né, que a gente sempre tem. E a gente vende o origami e vende algumas outras coisas também, tudo relacionado à cultura japonesa. Na Árvore do Desejo, os visitantes vão escrever uma mensagem e após o festival, os papéis vão ser queimados para que os pedidos se tornem realidade. Bunkasai acontece até domingo e conta com exposições, aulas de japonês, apresentação de cosplay com vários personagens, em especial dos mangás, os famosos quadrinhos japoneses e muito mais. Bacana o festival. Então vai até domingo, até né? Domingo, exatamente. Então, quem quiser conhecer mais sobre a cultura japonesa, vai até o Palácio de Cristal até domingo. Bom, vamos voltar a conversar com a Nana. Nana, o Palácio Itaboraí, em Petrópolis, recebe exposição sobre o mosquito Aedes aegypti, não é isso? É uma mostra interativa e guiada. Conta pra gente como é que é isso, Nana. Isso mesmo, Jorge. Além de guiada e interativa, tem muitos recursos tecnológicos. Essa exposição, que tem o nome Aedes, que mosquito é esse?, tem como objetivo, claro, conscientizar a população a respeito desse mosquito, que nessa época do ano especificamente, e o verão também, os casos de transmissão da doença dengue, zika, chikungunya têm um aumento muito significativo. Essa exposição, produzida pelo Museu da Vida Fiocruz, Casa de Oswaldo Cruz e Fundação Oswaldo Cruz, é dividida em 5 módulos: dengue, zika e chikungunya, os vírus por dentro do vírus, um mosquito doméstico, zum 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 da questão. A exposição é guiada, como você já falou, e pode ser visitada até o dia 16 de dezembro. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. A classificação é livre e a entrada é de graça. Para grupos com mais de 5 pessoas, é preciso fazer um agendamento pelo e-mail juliana.possas, com 2 S's, @fiocruz.br. O Fórum, o Visconde de Itaboraí, né, o Fórum Itaboraí, fica na rua Visconde de Itaboraí, número 188, no bairro Valparaíso, pertinho aqui do centro. O espaço conta com estacionamento e acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Eu volto com vocês no estúdio. Bacana. Zika, chikungunya, né? Esse mosquitinho danadinho. É. Empreendedor ele, né? Várias doenças, né? Vamos saber como é que fica a previsão do tempo, gente? Vamos. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou como será a previsão para quinta-feira. Em Nova Friburgo, o dia será de céu com muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, o dia também será de céu com muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. O município registrará elevação na temperatura ao longo do dia, com mínima de 14 e máxima de 29 graus. Já Petrópolis amanhece com o céu com muitas nuvens e na parte da tarde a previsão é de chuva moderada a forte, que se estende até a noite. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em Paraíba do Sul, a situação é parecida. A previsão também é de manhã com céu com muitas nuvens e tarde e noite com chuva moderada a forte. O que muda são as temperaturas, que variam entre mínima de 16 e máxima de 33 graus. Em Pati do Alferes, a quinta-feira será de céu com muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 34 graus. E em Três Rios, a previsão é de sol entre nuvens. Na parte da noite, as nuvens continuam, mas não há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 34 graus. Pois é, gente, já acabou o nosso Correio da Manhã na TV, mas amanhã, a partir das 7h30, estaremos de volta com muita informação para vocês. Ao vivo, esperamos você. Tchau, tchau. Tchau.
você. A TV do Correio da Manhã.